Convidamos neste momento para presidir os trabalhos da conferência sobre Panorama Contemporâneo das ILPI do Brasil, doutora Nesilu Lobato Rodrigues. A coordenação está com a senhora, doutora. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui. E agora, dando sequência à nossa programação, nós teremos uma conferência, Panorama Contemporâneo das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Brasil. Essa conferência será nos presenteada pela doutora Carla Cristina Giacomin. A doutora Carla é médica geriatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tem mestrado em Saúde Pública pelo Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem doutorado em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. E também foi consultora para a Organização Mundial de Saúde na área de Política para o Envelhecimento. Doutora Carla, por favor. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite para poder conversar sobre esse tema que é tão delicado, tão oportuno, tão relevante para a sociedade brasileira. Pode passar aqui, né? Passou. Só não está passando, tem problema? Ele ligou. Apontei para lá. Ah, para cima? Senão ele passa, né? Agora está certo? Ele que vai passar, então. Tá sem o chip, gente. Tecnologia. Bom, mas eu vou adiantando que o meu interesse aqui é a gente discutir um pouco essas questões relativas ao cuidado, ao próprio envelhecimento, à família, a cidade e a instituição como um equipamento que participa desse contexto. Uma outra lembrança que eu gostaria de fazer é que todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos, né, sozinhos. Então, nós estamos todos no mesmo barco, sozinhos. O nosso país é pródigo em legislação, e a nossa legislação afirma, desde a Constituição e todas as outras normas infraconstitucionais, que compete à família, à sociedade e ao Estado, nessa ordem, o dever de amparar as pessoas idosas. E que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente aos seus lares. A Política Nacional do Idoso de 1994 retoma a mesma lógica, mas afirma que o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo, portanto, ser objeto tanto de conhecimento quanto de informação de todos. E dentre as suas diretrizes, a política reafirma que a priorização do atendimento ao idoso deve acontecer pelas suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar. Essa política é de 1994. A nossa Constituição é de 1988. 30 anos depois, será que essas
prerrogativas prevalecem? Então, o Estatuto do Idoso, de 2003, entende que a instituição de longa permanência pertenceria à categoria de moradia. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família, né, ou em instituição pública ou privada. E que essa assistência integral, ela seria prestada quando houvesse inexistência do grupo familiar, ou houvesse carência de recursos financeiros próprios ou da família. E que as instituições que abrigassem idosos seriam obrigadas a manter um padrão de qualidade. Ainda na Política Nacional do Idoso, está estabelecido que compete à política da assistência social regular essas questões das moradias institucionais. E que os ministérios da área de saúde, educação, trabalho e previdência social têm que elaborar na sua programação orçamentária, né, o financiamento deve também colaborar com o financiamento de programas compatíveis com essa política nacional. O que a gente tem para dizer é que o envelhecimento ele modifica as pessoas. O envelhecimento modifica as famílias, o envelhecimento modifica a sociedade. E, portanto, modifica os serviços que ele vai demandar da sociedade. E eu pergunto a vocês, qual que é a demanda de quem envelhece? Permanecer na sua casa. Qualquer um de nós aqui, se perguntado, gostaria de permanecer em casa. Gostaria de ter uma alimentação saudável, equilibrada. Gostaria de manter seus vínculos sociais. Gostaria de se sentir seguro em casa. Gostaria de poder ir e vir, na hora que quisesse. Sair da instituição, caminhar, passear, sair de casa, né? Ir e vir. Gostaria de manter as suas máximas capacidades. Gostaria de se divertir. E gostaria de ser bem cuidado todos os dias. Então, eu estou aqui para dizer que a demanda do idoso institucionalizado é a mesma nossa. Ela não é diferente de quem está fora da instituição. Tudo aquilo que a gente prescreve para si, a gente prescreve para quem está na instituição, ou deveria. Só que a complexidade de cuidado, ela varia. E é possível que existam necessidades e instituições diferenciadas à medida que essa complexidade aumente. Se eu puder oferecer tudo isso na minha casa, ótimo. Muitas vezes é o melhor, sem dúvida. Você está no seu ambiente, você está com as suas referências. Mas muitas vezes não é possível. Não porque você não quisesse, não porque a sua família não quisesse, mas porque a sua família não consegue, ou porque você não consegue, ou porque a complexidade dos cuidados ultrapassa a saúde mental das pessoas que estão ali dentro. Então, ao longo do tempo, foram surgindo alternativas de moradia. O cohousing, que é o mais recente, que é a moradia com conhecidos. A residência assistida, que é a oferta, né, do senior living, que é a oferta de apartamentos equipados, adaptados, né? Esses para uma clientela mais independente. À medida que a pessoa evolui com alguma incapacidade, você pode continuar envelhecendo na sua casa ou na sua comunidade, que é o aging place, na sua residência, né? Desde que esse cuidado vá demandando de uma forma inicialmente pontual e daqui a pouco mais permanente, e você vai então suprindo a sua necessidade de cuidado com alguém que vá te ajudar nisso. Eu vou criar, então, a moradia assistida. A moradia assistida já para pessoas com incapacidade que demandam cuidados de enfermagem de uma forma permanente. E, por fim, eu deveria ter, né, os cuidados de longa duração e deveria ter a oportunidade de hóspices, que é ofertar cuidado para quem vai morrer. Que eu sei que vai morrer e que demandam cuidado diferenciado. E à medida que evolui a complexidade do cuidado, evolui também a necessidade dos serviços. Com um serviço mais multiprofissional, né, ao longo desse percurso. Mas quem responde pela política? Direitos humanos, assistência social,
A saúde. Quem responde pelos cuidados institucionais? As mesmas políticas, mais habitação, mais educação, mais esporte, mais os conselhos, mais a vigilância sanitária, mais o Ministério Público. Todas as nossas instituições que cuidam, né, ou que deveriam cuidar do envelhecimento populacional. Porém, se a gente pede a um grupo, isso aqui é a metáfora dos cegos, né? Se você pede a um grupo de cegos para apalpar um elefante, cada um vai dizer, na sua perspectiva, como é um elefante. Então, quem pega na tromba vai achar que o elefante é grosso e móvel. Quem pega na barriga acha que ele é grande e parado. Quem pega no rabo acha que ele é fininho. Assim é a instituição. A assistência social enxerga de um jeito, a saúde enxerga de outro jeito, o poder judiciário enxerga de outro jeito, o idoso enxerga de outro jeito e a própria família enxerga de outro jeito. Então, a mesma instituição, diferentes olhares. Para a pessoa idosa, ela pode ser a única opção ou a prova da falta de opção. Para a assistência social, ela é considerada uma entidade de alta complexidade, tanto que ela fica na política de proteção social especial. Para a vigilância sanitária, ela não é um hospital, não é uma clínica, mas também não é uma residência comum. É uma entidade de cuidados complexos. Você não pode exigir de uma instituição o mesmo que você exige de um hospital. Mas você também não pode se furtar a ver o tipo de cuidado que é ofertado ali. Ali funciona um hotel, ali funciona uma cantina, ali funciona um dormitório, ali funciona uma sala de enfermagem. Então, são todas essas instituições complexas no mesmo lugar. Para a saúde, ela é uma residência coletiva. E para o SUS, ela é considerada uma entidade de baixa complexidade. É um domicílio coletivo. Para o Ministério Público, ela é uma entidade de interesse variável. Você pode encontrar promotores públicos muito engajados, mas você pode encontrar promotores públicos menos interessados nesse público, nesse cuidado. E para o orçamento público federal e estadual, ela é uma entidade de nenhuma complexidade, porque ela não aparece. Basta dizer que, desde quando o SUAS foi criado, a oferta per capita por idoso é a mesma, R$ 44,00 por mês para um idoso independente e R$ 66,00 por mês para um idoso dependente de cuidados. Os estados não comparecem e os municípios comparecem muito variável, mais nas capitais e municípios de grande porte. Nos municípios de pequeno porte, essa oferta de apoio orçamentário é bem menor. Então, uma ILPI, ela deveria ser um dos elos da cadeia de cuidado. Ela deveria ser o resultado de uma política. Mas, muitas vezes, a política de assistência social, embora constitucionalmente não contributiva, quando chega na população idosa, ela cobra para que o idoso esteja ali. E quem arrumou esse jeitinho foi o Estatuto do Idoso, no seu artigo 35. O artigo 35 do Estatuto do Idoso fala que é facultado ao idoso o direito de contribuir em até 70% da sua renda com a sua institucionalização. Leia-se, é obrigatório que o idoso contribua com 70% do seu rendimento, mesmo que esse rendimento seja um benefício de prestação continuada. Mesmo que esse rendimento seja o benefício que o Estado oferece para o idoso em condição de miserabilidade. Então, o Estado dá com a mão e tira com a outra, né? O Estado não corresponde, ou não tem correspondido até aqui, à necessidade expressa de políticas de cuidado de longa duração. Eu não estou falando de cuidado institucional, eu estou falando de cuidados de longa duração. Cuidados para aquela pessoa que vai passar a demandar cuidados por um tempo indefinido. A evolução para a dependência, que é o ônus maior que a gente carrega, porque o idoso dependente, ele custa 3 vezes mais do que o idoso independente, ele interna mais, as internações são mais prolongadas, ela é mais frequente exatamente porque falta cuidado.
Então, a pessoa evolui para um cuidado mais complexo porque faltou o cuidado que asseguraria que ele pudesse se reabilitar. E a dificuldade de institucionalização é ainda maior para pessoas idosas mais dependentes e para pessoas com sofrimento mental, mesmo que esse sofrimento mental tenha acontecido no curso da velhice e no curso da própria institucionalização. Bom, tem um outro olhar para a ILPI, que é o olhar do mercado. É claro que o envelhecimento acelerado e intenso vai mais a necessidade das famílias de apoio nesse cuidado, mais as mudanças na dinâmica familiar, casamentos mais frágeis. Eu moro a 320 quilômetros da minha mãe, quer dizer, como que eu vou cuidar da minha mãe? Eu preciso de ter um apoio para quem cuide, né? Isso tudo faz da instituição um nicho de mercado. Por isso, o crescimento acelerado do contingente de ILPIs privadas, especialmente nos grandes centros urbanos. E uma tendência de redução do número de ILPIs filantrópicas. Essa tendência de redução ela acontece porque as exigências vão ficando maiores e as instituições não conseguem cumprir as exigências. E um desinteresse pela criação de ILPIs públicas. Em todo o país, até 2008, havia 6% de ILPIs públicas. Hoje esse número é menor, essa proporção é menor, porque aumentou muito o número de instituições privadas. Então, a porcentagem de públicas é ainda menor que isso, porque não houve criação de ILPIs públicas nesse período. Só que as mesmas desigualdades sociais e de gênero que a gente tem fora da ILPI, quando a gente entra para a ILPI, elas também vão impactar a saúde e a demanda de ILPIs que assistam a população mais pobre. Ter uma ILPI que custa até R$20 mil mês é absolutamente razoável para quem possa pagar R$20 mil mês para estar lá. Isso é uma questão de mercado. Você paga aquilo que você quer, o padrão que você quer, desde que você tenha como pagar. Nós estamos aqui também para falar sobre aqueles que não podem pagar. Tudo isso é hambúrguer. Tudo isso é ILPI. Então, se você chega numa instituição, você pode encontrar uma instituição top de linha, com todos os recheios que você quiser. Tem piscina, tem hidroginástica, tem pilates, tem mindfulness. Você tem o que você quiser. Mas você também pode chegar, e não é raro, que a gente chegue em instituições que a gente encontra alimentos em putrefação, pessoas em putrefação. Então, é isso que eu acho que o CFM tem que conversar. É sobre isso que a gente tem que conversar. Porque todas as políticas que buscam institucionalização, buscam tirar o velho da minha frente. A partir do momento que eu institucionalizo, eu deixo de ver. E hoje está havendo uma demanda grande de institucionalização de pessoas de rua, institucionalização de pessoas com sofrimento mental mesmo, de doenças psiquiátricas, que com a política de não manicomial, deixaram de morar em manicômios, mas ficam loucos para chegar aos 60, porque a partir dos 60 podem voltar a ser institucionalizados. E aí você tem uma alegação razoável para colocar na instituição. Então, gente, cuidar é muito mais do que oferecer casa, comida e roupa lavada. E durante muito tempo foi só isso que se exigiu de uma instituição de longa permanência. Essa é a marca de muitas instituições filantrópicas que não fazem isso por mal. Fazem porque na caridade e na vontade de ajudar, acolhem pessoas que elas não têm competência, que elas não têm condições de cuidar. Cuidar é uma função física, psíquica, material, relacional. Nem todas as famílias estão aptas. Faltam suporte social e condições socioeconômicas. E as doenças incapacitantes e as demências tornam ainda mais complexas e difíceis a arte de cuidar. E o que é ILPI para a família? Para a família, a família é uma instituição que tem um papel fundamental nesse processo.
Porque a escolha da ILPI deveria acontecer com a participação e com a anuência da pessoa idosa. A gente ainda encontra pessoas no Brasil que foram para a instituição porque meus filhos me chamaram para passear, me deixaram ali e nunca mais voltaram. Isso está acontecendo nas instituições, mas isso também está acontecendo em hospitais. Nós estamos com um contingente crescente de internações sociais, para as quais o SUS não tem resposta. E eu, como gestora do SUS, sou cobrada. O Ministério Público me avisa, olha, tem uma pessoa no hospital nessa condição, tem que institucionalizar. Onde? Né? Então, é esse diálogo que também precisa acontecer entre as políticas. A família, antes da institucionalização, deveria considerar a proximidade com a residência. Quanto mais perto do familiar, mais fácil esse familiar visitar. Então, mais fácil manter vínculos. Deveria acontecer visitas para reconhecer qual que é a estrutura física, qual que é o tipo de cuidado que é oferecido. Deveria acontecer um contato com o diretor ou coordenador da instituição para abordar questões como, e se ele precisar de um cuidado mais complexo, para onde vai? Quem leva? Quem quer o seu suporte? E deveria também haver o contato com outros residentes e familiares de residentes para perceber qual que é o real bem-estar daquelas pessoas que estão institucionalizadas ali. Isso antes da institucionalização. Agora, depois da institucionalização, visitar a pessoa com frequência e sem aviso. Porque quando eu faço com aviso, eu encontro ela limpa, cheirosa e bonitinha. Mas se eu chegar lá fora do prazo, se eu chegar lá, dar um perdido lá, será que eu vou encontrá-la assim? Monitorar também o cumprimento do contrato e do que foi acordado. E proporcionar momentos de intimidade e cumplicidade com essa pessoa para perceber qual que é o seu real estado cognitivo, físico, mental e como que ela está adaptada àquele lugar. Perdão. Porque pior do que ser uma família que coloca o idoso na instituição, é ser uma família que coloca o idoso numa instituição que descuida, ou que cuida mal. E nós, todos os dias, vemos imagens, notícias de ILPIs que cuidam mal. Cada vez que aparece esse reforço negativo da imagem da ILPI, a gente dificulta ainda mais o cuidado daqueles que estão lá dentro. Então, nós temos um papel também de desmitificar o que seria a institucionalização. Bom, a institucionalização tradicional tem sido um aprisionamento. A partir do momento que a pessoa entra, ela não pode mais sair. Tem sido a perda da identidade. Não é raro você entrar numa instituição e encontrar os velhos com uma sacolinha, que é o resto que resta da identidade deles e que ele não quer largar, porque onde eu vou, vai comigo, né, os meus pertences, aquilo que me identifica. E a tutela. A partir do momento que eu entro numa instituição, eu deixo de ter vontade. Eu tenho que comer na hora de comer, eu tenho que tomar banho na hora de tomar banho, eu tenho que tomar sol na hora de tomar sol. Eu não tenho vontade. Eu costumo dizer que a rotina de uma instituição mal cuidada é levantar, tomar café, pôr para quarar, recuperar para ir para o almoço, pôr para dormir, recuperar para ir para a janta, pôr para dormir. Ou ficar aquele público inerte diante de uma televisão que fala. Então, essa ainda é uma realidade, infelizmente, das instituições brasileiras. Então, historicamente, todos os processos de uma ILPI aconteceram à revelia do Estado, à revelia de qualquer olhar regulador. E não havia interesse em fiscalizar de forma sistemática por parte do poder público ou do gestor, porque eles poderiam ser chamados à responsabilidade. E é o que a gente observa hoje. Quando a gente chama o poder público para a responsabilidade, é como se ele dissesse, toma que esse filho não é meu. Ou da família, porque se a família fiscaliza e ela descobre que o idoso está tão mal cuidado, ela teria que recuperar esse idoso. Mas ela também não tem condição de recuperar ou não tem interesse em recuperar. Então eu trago para vocês quais são as principais razões apontadas para um cuidado ineficiente em ILPI. Primeiro, a supervisão insuficiente de equipes de cuidado. Depois, a falta de qualificação profissional das equipes e a escassez numérica de profissionais das equipes. A baixa autoestima de funcionários.
Não é raro que os funcionários estejam ali porque não podem estar em outro lugar. Mas se eles pudessem, não estariam. A baixa remuneração e técnicas muito ineficazes para melhorar esse cuidado. As principais razões ainda incluem: as equipes funcionam desfalcadas. A famosa equipe multidisciplinar não está lá dentro. Existe um desconhecimento sobre os problemas de saúde e os problemas sociais e a própria história de vida dos moradores. As decisões são tomadas de forma intuitiva, sem conhecimento. E isso resulta num cuidado redundante, irrelevante ou problemático. As atividades mais comprometidas numa instituição são a limpeza do ambiente e a higiene alimentar, a existência de úlceras de pressão, a ocorrência de acidentes. Eu não estou falando só de quedas, eu estou falando de troca de medicamentos, eu estou falando de outras formas de acidente. A falta de controle de infecções. Essa é uma população coletiva e a gente depende de um olhar de biossegurança nesse espaço. A falta de protocolos profissionais, a falta de planos de cuidado e a falta de respeito à dignidade da pessoa. Não é raro tomar banho na frente do outro, não é raro trocar na frente do outro, não é raro ignorar a necessidade de privacidade de uma pessoa que está institucionalizada. Então eu pergunto para você, e para essa pessoa que está lá? Qual que é o olhar que ela tem sobre a instituição? Qual que é o olhar institucionalizado? Ele não é qualquer um, ele é um. E às vezes a gente olha para as pessoas da instituição como se fossem todas iguais. E cada uma delas traz a sua história. Então, o que trouxe essa pessoa para cá? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus sofrimentos? Existe um projeto de cuidado gerontológico, aquele que visa a recuperação, que visa a reabilitação, que visa a autonomia? Qual que é a nossa missão como profissional de saúde? O que nós vemos são essas palavras aqui. É fraude, é fragilidade, é ferida, é dor, remédio, curativo, alimentação, risco, prontuário, registro, contrato, fiscalização, violência, abandono, cuidado, negligência. É isso que a gente vê. Mas não é isso que eles querem ver. E não é só uma questão de ter vaga ou não ter vaga. É como se só o fato de ter vaga resolvesse o nosso problema. Em todas as idades, a vida humana é frágil. Essa necessidade de cuidados, ela nos acompanha ao longo da vida e é parte da condição humana. Então, qualquer que seja a experiência pessoal ou social de adoecimento, nós precisamos apoiar e compreender como que se dá esse cuidado cotidiano. Pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito institucional. Como que essa pessoa que cuida, como é a pessoa que é cuidada? Vocês veem ao final do ano, velhos com retratos pedindo um par de chinelos, pedindo um jogo, pedindo uma toalha. A gente vai precisar chegar no final da vida e pedir o básico. Então, num estudo francês que avaliou a percepção dos profissionais e a percepção dos idosos acerca das suas necessidades, o que se observou é que, quando a gente considera o respeito aos desejos e expectativas, o profissional valoriza muito pouco isso. Quando a gente considera o respeito ao ritmo de vida, o profissional não valoriza nada. Respeito à intimidade, estímulo para utilizar as suas capacidades. Agora, o profissional valoriza a segurança, porque a segurança sobra para ele. Porque se cair, caiu com ele. Então, é muito mais uma autodefesa do que um cuidado necessário. E o respeito aos direitos também, muito precário. Quando a gente pensa nos familiares, como ele está pagando, ele acha que tem que respeitar os direitos, tem que ter segurança. O estímulo às capacidades nem tanto, porque ele não acredita muito que o velho possa colaborar. E o respeito à intimidade também nem tanto, porque não precisa, já está velho. E o respeito ao ritmo da vida também não justifica. E respeito a desejo e expectativa, não sei, não perguntei para ele. E quando a gente pergunta para o idoso que está lá dentro, ele quer isso tudo. Ele quer, sim, respeito aos seus desejos, ele quer respeito ao ritmo de vida. Eu não quero comer agora, eu não quero tomar banho agora. Ele quer ter direito de dizer o que ele quer.
né? Ele quer respeito à sua intimidade, ele quer estímulo para utilizar capacidades, ele quer sim viver em segurança. Então, para a pessoa idosa, a principal mudança de uma pessoa que entra na instituição é a adaptação à vida asilar. Porque significa que eu vou ter que abrir mão de várias das minhas referências, do meu passatempo, da minha agenda, dos meus interesses. Eu vou ter que participar de atividades coletivas, eu vou ter que viver com pessoas diferentes, que mastigam de boca aberta, que fazem barulho quando comem, que têm cheiro diferente do meu. Eu vou ter que receber, eu então vou ter que submeter a cuidados. Costuma ser ainda mais difícil para os homens do que para as mulheres. As mulheres, talvez pela nossa cultura de resignação e de silêncio, elas aceitam mais. Não sei se elas estão felizes, mas elas reclamam menos, vamos dizer assim. Então, o cuidado na instituição que a gente busca deveria ser aquele o melhor possível, a partir do fortalecimento dos recursos. O mais adequado, a partir da oferta de conhecimento. E aquilo que a pessoa deseja, centrada na pessoa. A saúde aparece muito pouco nas instituições e quando aparece, aparece mais com esse poder fiscalizatório. A RDC 283 de 2005 deve ser modificada. Recentemente a gente participou de uma audiência pública com a Cristiane, que está aqui, com outras pessoas, falando sobre isso. Quer dizer, nós temos que abrir as portas para os pets, para os animais de estimação. Os animais de estimação não fazem parte das instituições. Agora, eu devo dizer por que não fazem. Porque quando a gente começou a fiscalizar ILPIs em 2001, encontrávamos porco, galinha, gato, cachorro, pombo, papagaio, tudo junto. Né? Então, nesse sentido, não era razoável, porque os animais não eram salubres. Mas agora a gente já avançou nessa história. Né? A instituição deve elaborar a cada 2 anos um plano de atenção integral à saúde, em articulação com o gestor local. Muitas vezes isso é apenas pro forma. É só, mas não existe de fato essa aplicação. Indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente em todos os níveis de atenção. Prever a atenção integral à saúde, desde a promoção até prevenção e reabilitação. E dispor de informações acerca das patologias incidentes e prevalentes. Então, eu estou chegando ao final. Para nós, é impossível desvencilhar envelhecimento e necessidade de cuidado. A oferta de cuidado institucional, para pessoas altamente dependentes, com doenças e carentes de recursos, precisa ser viabilizada. Porque hoje, a Política Nacional do Idoso fala que é vedada a permanência de idosos doentes nas instituições, o que é ridículo, porque eu não conheço um idoso que esteja na instituição que não tenha alguma doença. Ele não está ali a passeio. Né? É preciso haver transparência nos instrumentos de gestão e financiamento. E é preciso haver adequação do quadro de funcionários à densidade de cuidado que é demandado. E, infelizmente, o que a gente está observando é que a política de assistência social está dizendo que profissional de saúde não pertence à assistência social. Então, está havendo um desmonte do cuidado de enfermagem dentro das instituições. Então, cuidar de forma responsável, com recursos adequados e suficientes à condição funcional e cognitiva dessa população, trabalhando em equipe, cumprindo a lei, e a lei pede dignidade, e tudo que não é digno não é direito. Cuidados e gestões profissionalizados. Né? Isso vai exigir a abertura da ILPI para a comunidade, uma equipe de cuidados própria, disponível e comprometida, a atualização sistemática do plano terapêutico, informações sistematizadas e a participação da própria pessoa idosa nas decisões. Qual que é o nosso contexto? O contexto é o aumento da proporção de idosos e de idosos que demandam cuidados continuados, com a redução da oferta potencial de cuidadores. Então, nós precisamos incluir a garantia de oferta proporcional de cuidados continuados e qualificados a essa população. A fiscalização da ILPI tem que ser diferente daquela aplicada a uma clínica, hospital ou hotel. Ela é um pouco de cada disso, mas ela não é isso. É importante incluir a moradia institucional nas informações do SUS e do SUAS. Hoje, o velho que é internado, você tem o endereço dele, mas você não sabe se ele está na instituição.
Nós não conseguimos acompanhar qual que é a letalidade de uma instituição. O caso de Santa Genoveva, que foi épico, demonstrou depois que já havia dados suficientes de que a mortalidade era maior, que já estava acontecendo, apenas não tinha sido divulgado. E nós estamos caminhando para novas Santas Genovevas se a gente não mudar a nossa forma de atuar. E aí eu peço da medicina todo um cuidado para trabalhar pela profissionalização dos cuidadores. Infelizmente, depois de 12 anos de tramitação no Congresso, o presidente vetou a profissão de cuidador. E eu digo a vocês, nós como médicos vamos precisar de cuidadores. Nós como médicos vamos precisar de uma instituição que disponha de cuidadores técnicos, formados, qualificados, respeitados como profissão. Então, assim, essa luta também é nossa. Os nossos desafios também é ampliar a participação da sociedade nesse cotidiano, resgatar e fortalecer esses vínculos, romper com os muros da institucionalização e criar alternativas. Porque se nós não queremos a ILPI, o que é que nós queremos? Qual que é a alternativa que nos resta que não seja a ILPI? Hoje, ou você tem a família, ou você tem o hospital, ou você tem a ILPI. São as 3 instituições que dão abrigo. Né? Eu acho que nós estamos precisando construir o caminho do meio aí. Em Belo Horizonte, a gente oferece o programa Maior Cuidado. O programa Maior Cuidado é um programa de cuidadores que são pagos pela prefeitura para dar suporte a essas famílias. Para vocês terem noção, o programa custa 5 milhões de reais ano para oferecer 126 cuidadores para o município. Belo Horizonte tem 467 mil idosos. 126 cuidadores foi o que nós conseguimos até agora. Mas esses 126 cuidadores permitiram que 94% dos idosos passíveis de institucionalização não fossem institucionalizados. Isso significou para o cofre do município uma economia de 12 milhões de reais ano. Então, oferecer cuidado a quem precisa de cuidado no domicílio é ético e é econômico. É sustentável. Mas nós temos que ir além daquilo que está sendo ofertado hoje. Transformar uma ILPI num hospital ou um hospital num ILPI não é resposta. Essa é uma resposta que todos querem. Mas não é verdade. Negar cuidados a pessoas doentes porque estão em ILPIs não é digno. A questão da ILPI ultrapassa os limites da saúde ou da assistência social. É uma questão de todos nós. É uma questão do nosso tempo. É uma questão das cidades. E de como devem ser tratadas as pessoas que precisam de cuidados, cuja família não pode ou não consegue oferecer. Muito obrigada. Bem, quero agradecer a doutora Carla, né, pelo brilhantismo dessa conferência. E realmente é uma situação muito preocupante. O nome do nosso fórum, ele está bem relacionado com toda essa problemática, né? Que significa que é um problema urgente. Urgente o problema ou problema urgente. Com certeza é uma abordagem mais do que urgente dentro da situação que nós estamos vivendo.